Meu irmão se casou com minha noiva depois de mentir que eu a traí. Minha própria mãe disse: ela nunca foi sua, de qualquer forma. Essa frase cortou mais fundo do que a própria traição. Eu não discuti, eu não expliquei, eu apenas desapareci. Sem adeus, sem aviso. Durante anos, construí uma nova vida das cinzas em que me deixaram. Então, numa tarde de primavera, voltei para Campinas pela primeira vez, ao volante de um carro de 2 milhões. Eles chegaram atrasados, suando, exaustos. A velha Zafira deles engasgando a 2 quadras de distância. Vendo-os mancar em minha direção, percebi algo cruelmente poético. A vida já tinha feito assim a vingança por mim. Antes de compartilhar minha história, eu adoraria saber que você está aqui comigo e me ouvindo. Comente oi abaixo ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história alcança. Às vezes, saber que alguém está lá faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se você já foi traído pelas pessoas que deveriam te amar mais, você entenderá o que estou prestes a compartilhar. Meu nome é Arthur Matos, e é assim que desapareci, sem dizer uma palavra, e retornei para deixar o silêncio falar por mim. Se minha história te tocar, por favor, clique em se inscrever. Ajuda mais do que você imagina. Não por mim, mas por qualquer um que já se sentiu abandonado e ainda encontrou forças para recomeçar. A noite da minha festa de formatura, a casa na colina parecia construída para guardar segredos. Por fora, brilhava com uma luz amarela quente e perfeição bem cuidada. Mas por dentro, tudo era uma performance, um roteiro escrito muito antes de eu nascer. Eu tinha 23 anos, parado na sala de estar da casa dos meus pais, em Campinas, São Paulo, observando meu irmão ser o centro das atenções no que deveria ser a minha celebração. Meu nome é Arthur Matos. E naquela família, o silêncio era a única língua que lhe garantia paz. A sala fervilhava de risadas. Minha mãe, Lídia, usava suas pérolas brancas de sempre, e aquele sorriso estranho que dizia: olhe como estamos indo bem. Ela estava com uma mão no braço de Ricardo, guiando-o para cada convidado como se ele fosse o formando, não eu. Este é meu filho, Ricardo, capitão, líder. Meu orgulho, ela dizia. As palavras saíam de sua língua como um hino. Quando ela finalmente gesticulou para mim, seu tom suavizou para um preenchimento educado. E aquele é o Arthur, o quieto, sempre pensando. Alguém até me chamou de Ricardo por engano. Ninguém os corrigiu. Ricardo bateu em sua taça e começou um discurso antes que eu pudesse abrir a boca. É ótimo ver meu irmãozinho conseguir terminar a faculdade, disse ele com um sorriso largo. Ainda me lembro de quando ele não conseguia jogar uma bola de futebol americano sem torcer alguma coisa. As risadas explodiram. Eu sorri mecanicamente. Marina, minha namorada, apertou minha mão debaixo da mesa. Suas unhas cravaram suavemente na minha palma. Uma mensagem silenciosa. Não reaja. Jonas, meu amigo de faculdade, encontrou meu olhar do outro lado da sala e murmurou: você está bem? Eu assenti. Quando os aplausos diminuíram, tentei brincar de volta, algo sobre como eu tinha trocado bolas de futebol americano por algoritmos, mas a voz da minha mãe cortou a minha. Deixe seu irmão terminar, querido. Ele tem tanta presença. A frase pairou no ar como uma cortina se fechando. Eu parei de falar. Todos se viraram de volta para Ricardo, que continuou atuando como se o mundo lhe devesse os holofotes. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora, a cozinha cheirava a champanhe e assado requentado. Minha mãe estava lavando taças quando disse suavemente, quase com ternura, mas afiada o suficiente para cortar: ela é doce, Arthur, mas a Marina não se encaixa bem na nossa família. Você entenderá com o tempo. Eu olhei para o reflexo dela na janela, não para o rosto dela. Mãe, ela é gentil, ela ouve. Lídia secou uma taça.
Gentileza é bom, mas temos que pensar no futuro. As aparências importam. Eu não discuti. Na casa dos matos, desacordo era ruído, e ruído era vergonha. Lá fora, na varanda, a noite estava fria o suficiente para morder. Ricardo estava sob a luz da varanda, entregando a sua Marina uma taça de vinho. Você tem bom gosto, ele disse a ela. Mas aposto que gostaria de algo mais suave. Um cabernet, talvez. Seu tom era brincalhão, mas com algo que eu não conseguia identificar. Marina riu educadamente, o tipo de risada que as pessoas usam quando estão desconfortáveis, mas educadas demais para ir embora. Eu vi tudo. O jeito que ele se inclinou, o jeito que ela apertou o suéter, e eu disse a mim mesmo que não significava nada. Ele sempre foi assim, certo? Charmoso, competitivo. Voltei para dentro e abri meu caderno preto, meu hábito desde o ensino médio. Escrevi 3 linhas. 1. A imagem vence a verdade. 2. Quem segura o microfone controla a história. 3. Não deixe que escolham por mim. Quando Jonas estava saindo, ele parou na porta e murmurou. Na sua família, quem segura o microfone escreve a história. Eu sorri fracamente, repetindo mentalmente. Microfone é igual a narrativa. Naquela noite, enquanto a casa escurecia, percebi que tinha passado minha vida inteira baixando meu volume para que Ricardo pudesse ser ouvido. Eu só não sabia ainda o quão alto o silêncio poderia se tornar quando finalmente quebrasse. Uma semana depois daquela festa, eu deveria pedir Marina em casamento. O plano era simples. Um chalé tranquilo, perto de Campos do Jordão, apenas nós dois, o som do vento entre os pinheiros e um anel que passei meses economizando para comprar. Naquela manhã, o joalheiro da joalheria Andrade ligou para dizer: Senhor Matos, seu anel está pronto. Eu sorri, agradeci e não contei a ninguém. Era para ser perfeito, pequeno, privado, nosso. À tarde, a perfeição tinha sumido. Marina estava sentada no sofá quando entrei, o rosto pálido, o celular tremendo na mão. Arthur, posso te perguntar uma coisa? Sua voz falhou no meio do meu nome. Ela virou a tela para mim. Mensagens, capturas de tela enchiam o visor. Meu nome, minha foto, minhas palavras. Supostamente palavras sedutoras, baratas, que eu nunca diria. Planos para encontrar alguém em um hotel no centro da cidade. Eu vi isso ontem à noite. Ela sussurrou. Eu não queria acreditar, mas o Ricardo disse que encontrou na sua conta antiga. Ele me mostrou. Minha mente congelou. Estudei as capturas de tela. A pontuação estava errada. Muito certinha, muito deliberada. Quem quer que tenha escrito aquilo não sabia como eu usava ponto e vírgula. Marina, isso não sou eu disse, tentando parecer calmo. Olhe o horário. Olhe a fonte. Alguém copiou isso. Mas ela já estava balançando a cabeça. Ele disse que você implorou para ele não me contar. Que você cometeu um erro. O Ricardo disse isso? Ela hesitou, os olhos úmidos. Ele estava tentando me proteger. Ele disse que não queria que eu me machucasse. A palavra proteger ficou presa na minha garganta. Liguei para o Ricardo imediatamente. Ele atendeu, depois de 2 toques, a voz suave como sempre. E aí, irmãozinho, tudo bem? Você disse para Marina que eu a traí? Ele pausou, apenas o suficiente para parecer convincente. Você está sendo paranoico. Talvez devesse descansar um pouco. Estresse do trabalho, certo? Meu pulso latejava. Você forjou aquelas mensagens. Ele riu, suave, desdenhoso. Você sempre pensa demais.
Naquela noite, Marina se recusou a fazer as malas para Campos do Jordão. Suas malas já estavam semi-fechadas quando ela disse: "Eu não posso fazer isso, Arthur. Não posso ir fingindo que está tudo bem." Tentei alcançar a mão dela, mas ela deu um passo para trás. "Você pode ser capaz de codificar sistemas perfeitos, mas é péssimo em mentir." Ela saiu antes da meia-noite. O apartamento parecia oco. Abri meu caderno e escrevi: "A evidência veio de Ricardo, aquele que mais se beneficia dos destroços." Por horas, sentei-me à mesa da cozinha com a caixa do anel fechada na minha frente. A pequena caixa de veludo brilhando fracamente sob a lâmpada. Fiz uma lista. Endereço IP, espaçamento da fonte, diferenças de horário. Pensei que talvez, se eu mapeasse as mentiras, poderia desmontá-las. Mas não foi a lógica que me venceu. Foi a confiança. Ela nem mesmo pediu provas. Ricardo lhe entregou uma história. E ela acreditou. 3 dias depois, o joalheiro ligou novamente. "Senhor Matos, apenas confirmando a retirada do seu anel. O representante autorizado assinou ontem." Eu franzi a testa. "Representante autorizado?" "Sim", disse ele. "A papelada estava em ordem. Seu irmão retirou." Minha caneta rolou da mesa e bateu no chão. O som foi alto na sala vazia. Eu não a peguei. Naquela noite, encarei a janela escura. Meu próprio reflexo, dividido entre a luz da rua e a sombra atrás de mim. Escrevi uma última nota antes de fechar o caderno. Quem controla a história, controla a verdade. Então, fiz uma única mala, apaguei meu rastro digital e saí de Belo Horizonte sem contar o a ninguém. A viagem para o litoral foi silenciosa, exceto pelo zumbido da estrada e o som da minha própria respiração. Em algum lugar entre as luzes da cidade e a névoa da serra, percebi que não estava fugindo. Eu estava desaparecendo. Não para me esconder, mas para recomeçar, onde ninguém sabia meu nome, onde ninguém poderia reescrevê-lo novamente. 3 semanas após o término, meu telefone vibrou com uma mensagem de Jonas. Era de manhã cedo, o tipo de luz pálida que faz até a cidade parecer honesta. "Você talvez queira ver isso", ele escreveu, seguido por um link. Eu cliquei, antes que pudesse pensar. A tela abriu uma foto. Ricardo e Marina, em pé no quintal dos meus pais em Campinas. O cabelo dela estava preso nos mesmos cachos suaves que ela usava quando íamos fazer trilha no Parque Nacional. Ele estava com um terno azul marinho que eu tinha visto uma vez, pendurado no meu antigo armário. Atrás deles, a cerca branca, as hortênsias, os sorrisos perfeitamente ensaiados. A legenda dizia: "Ela disse sim." Eu dei zoom, as mãos, de repente frias. O anel brilhava sob o sol da tarde, pegando o flash da câmera, e foi quando meu estômago despencou. A gravação, ao longo da aliança, era visível, fraca, mas distinta. O mesmo entalhe diagonal que eu havia solicitado à joalheria Andrade. O mesmo que eu havia desenhado. Meu anel. Eu não respirei por alguns segundos. Então liguei para o joalheiro. "Olá, aqui é Arthur Matos. Encomendei um anel de vocês algumas semanas atrás, mas nunca o retirei." A mulher do outro lado hesitou. "Ah, Sr. Mato, esse anel foi coletado pelo seu representante. Estava tudo em ordem. Ele tinha sua papelada." "Meu representante?" Minha voz era quase inaudível. "Sim, seu irmão. Ele mostrou a carta de autorização e uma cópia da sua identidade." Desliguei sem dizer outra palavra. Minhas palmas estavam úmidas de suor, meu maxilar travado. No meu caderno, escrevi apenas uma linha. "A prova está à vista e usa o meu nome." Naquela tarde, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era da minha mãe. A mensagem era curta,
quase delicada. Ela nunca foi sua, de qualquer forma. Encarei as palavras até a tela escurecer. Não havia mais raiva, apenas uma clareza vazia. Eu finalmente entendi que nada na Casa dos Matos acontecia por acaso. Cada silêncio era planejado, cada sorriso ensaiado. À noite, eu estava no estacionamento perto da Avenida Afonso Pena, vendendo meu carro para um estranho. Joguei a caixa de roupas velhas de graça, cancelei o aluguel do meu apartamento e fechei todas as contas de mídia social ligadas ao meu nome. Em uma noite, eu me apaguei do mapa. Antes de sair, abri a foto uma última vez. Ricardo, sorrindo, como se tivesse ganhado algo. Marina, com os olhos semicerrados, cansada, mas fingindo. Notei algo estranho no reflexo do anel, um borrão tênue que parecia alguém segurando um telefone. Minha mãe, talvez? Ela sempre gostou de documentar suas vitórias. Dobrei a captura de tela impressa e a deslizei entre as páginas do meu caderno preto, ao lado do recibo original do anel. Guardei ambos no porta-luvas. À meia-noite, empacotei o resto da minha vida no porta-malas de um carro usado e dirigi para o litoral. As luzes da estrada piscavam como código Morse, apagando tudo o que eu costumava ser. Eu não contei a Jonas. Eu não contei a ninguém. Quando cruzei a divisa do estado e entrei em São Paulo, a chuva começou. Caía suave e constante, como uma voz dizendo: "Você está livre, mas vai doer." Sussurrei no escuro: "Silêncio não é rendição, é preservação." Então, pisei mais fundo no acelerador. Campinas encolheu no retrovisor até que a cidade inteira se tornou uma única linha tênue entre o passado e tudo o que eu ainda não tinha construído. 6 meses depois, Santos não parecia uma cidade, parecia uma longa pausa cinzenta. A chuva nunca parava. Batia nos telhados, escorria pelas calhas, encharcava minha jaqueta até que meus ossos cheiravam a maresia. Eu trabalhava nos turnos da noite, nas docas, descarregando contêineres sob as luzes de sódio. Minhas luvas sempre úmidas, minhas costas sempre doendo. Durante o dia, eu sentava em uma mesa de canto, em um café chamado Café Central, um lugar onde o barista parou de perguntar nomes após a terceira visita. Foi lá, entre xícaras de café queimado e o zumbido dos refrigeradores, que comecei a me ensinar a programar novamente. A ideia era simples: criar algo funcional, algo preciso, algo que não mentisse. Comecei a construir uma pequena plataforma para ajudar lojas locais a automatizar seus agendamentos. Não era nada glamuroso, mas era limpo, honesto, diferente do mundo que deixei para trás. Uma manhã, um envelope grosso chegou ao meu apartamento, sem endereço de remetente. A caligrafia era elegante, quase feminina. O carimbo postal dizia Campinas. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu o abria. Dentro havia um convite de casamento, letras douradas, script formal. Ricardo e Marina Matos. Junto ao cartão, havia uma pequena foto deles com um bebê envolto em branco. No verso, escrito na mesma caligrafia rebuscada, estavam 4 palavras: de Campinas, com perdão. Eu não precisei adivinhar quem enviou. A caligrafia da minha mãe sempre pareceu que ela a praticava em espelhos. Eu encarei o bebê por um longo tempo. Meu primeiro instinto foi fúria, mas passou tão rápido quanto veio. O que restou foi mais quieto, mais pesado. Dobrei o convite, deslizei-o para o meu caderno e escrevi abaixo dele. Eles começaram uma nova vida sobre as cinzas da minha. Tudo bem. Eu construirei algo do mesmo fogo. Naquela tarde, me inscrevi em um curso online de arquitetura de dados. Peguei todos os turnos que consegui nas docas, economizando cada real. Um mês depois, me matriculei em um acelerador de fim de semana para pequenas startups de tecnologia. Foi lá que conheci a doutora Nádia Rios,
uma ex-professora de economia da FGV, que havia deixado a academia para ser mentora de jovens engenheiros. Ela era o tipo de pessoa que via através de você em minutos. Lembro-me dela estudando meu protótipo silenciosamente por 5 minutos antes de dizer: "Você é bom, mas está usando a dor como seu motor principal. Isso vai te queimar." Eu não respondi. Ela continuou: "Você não precisa de vingança, Arthur. Você precisa de um sistema tão forte que eles terão que olhar para cima para te ver." Algo em mim mudou. Talvez tenha sido o jeito que ela disse, calmo, clínico, como se não fosse um conselho, mas uma lei da física. Depois disso, comecei a trabalhar sob sua orientação. Ela me mostrou como pensar além do código, como construir estruturas que pudessem durar mais que a emoção. Aprendi a transformar amargura em foco, a disfarçar a reconstrução como inovação. Lentamente, o protótipo se tornou algo mais, um framework que poderia otimizar e analisar a logística de pequenas empresas. Eu o chamei de Hélio Sistemas, um nome que soava como calor e renascimento. Meses se passaram. Minhas mãos pararam de tremer. O trabalho se tornou oxigênio. Então, uma noite, enquanto atualizava dados de usuários no café central, meu velho amigo Jonas de Etzas me encontrou. Ele deslizou para o assento à minha frente, mais velho agora, um pouco mais pesado, mas ainda carregando aquela mesma sabedoria cansada nos olhos. "Você realmente me desapareceu", disse ele. Eu sorri fracamente. Essa era a intenção. Ele se inclinou para a frente. "Sabe, seu irmão tem usado seu nome para negócios, linhas de crédito, coisas pequenas. Mas ainda assim, as pessoas em Campinas pensam que vocês são parceiros. Alguns dizem que ele é o verdadeiro cérebro por trás do que quer que você estivesse construindo antes de sair." Por um segundo, o ar engrossou. Imaginei Ricardo ainda usando aquele sorriso afetado, ainda atuando, usando meu nome. Meu silêncio tinha lhe dado um palco novamente. Quando Jonas foi embora, fiquei até a hora de fechar. A chuva batia na janela ao meu lado, borrando as luzes da cidade em faixas de prata. Sussurrei para mim mesmo: "Se eles estão usando meu nome para sobreviver, eu usarei o que eles me deram para criar algo que eles não possam tocar." Naquela noite, voltei ao meu apartamento e reescrevi a primeira linha do meu código. O cursor piscava contra a sua tela escura como um batimento cardíaco. Percebi que a chuva lá fora tinha seu próprio ritmo, constante, implacável, purificadora. Santos me ensinou que ferrugem não é decadência. Às vezes é o primeiro passo em direção à força. Às vezes, para fazer o metal brilhar, você tem que deixá-lo corroer primeiro. E assim eu fiz. Uma linha de código, uma noite sem dormir de cada vez. 3 anos se passaram antes que eu percebesse o quanto eu havia mudado. Aqueles primeiros 1000 dias pareceram um longo turno sem dormir. Café, código, lamen, repetir. Aluguei um escritório compartilhado na Vila Olímpia, em São Paulo. Uma pequena sala de concreto, com luzes piscando e uma janela que dava para outra parede. Foi lá que a Hélio Sistemas nasceu. Entre exaustão e obsessão, Nádia e eu trabalhamos lado a lado como soldados em uma guerra silenciosa. Ela cuidava dos investidores. Eu cuidava dos algoritmos. À noite, sentávamos no chão, cercados por caixas de pizza e cabos emaranhados, falando sobre como sistemas, não emoções, moldavam o mundo. "Você não luta contra o caos com barulho." Ela disse uma vez: "Você o supera com design." Essa linha se tornou o mantra da nossa empresa. Apresentamos a Hélio Sistemas a um fundo de investimento anjo local. E após nossa demonstração, saímos com um cheque que mal cobria o aluguel, mas significava tudo. Pela primeira vez, desde Campinas, eu não estava sobrevivendo.
Eu estava construindo. Decidi permanecer anônimo em todos os comunicados de imprensa. Meu nome aparecia apenas nos registros como cofundador, arquiteto de sistemas. Não era mais sobre se esconder. Era sobre controle. No segundo ano, a Helios Sistemas atingiu o ponto de equilíbrio. No terceiro ano, expandimos para um escritório maior no Itaim Bibi. O ar lá parecia diferente, mais rápido, mais afiado, caro. Eu dormia no sofá na maioria das noites, vivendo de delivery e adrenalina. A empresa cresceu rápido. Clientes ligando de todos os lugares, empresas de logística, pequenas indústrias, até 2 contratos com o governo. Nosso slogan era simples: clareza através do código. Uma manhã, durante uma apresentação privada para o IA Media, vi um nome familiar na lista de convidados: Jonas Keane. Ele havia se tornado um jornalista financeiro de um veículo nacional. Quando a apresentação terminou, ele esperou perto do elevador. Você construiu algo incrível. Mas você deveria saber que o Ricardo também tem construído algo. Ele me entregou um folheto brilhante. Estratégia Matos, uma agência de relações públicas com o slogan: ordem a partir da complexidade. A frase era palavra por palavra da minha antiga tese de faculdade. Abaixo dela, um subtítulo dizia: fundada por Ricardo Matos, inspirada no legado da família. Virei o folheto, encarando a imagem do meu irmão usando um terno, sob medida e um sorriso praticado. Deixe ele ter a história dele, eu disse a Jonas. É tudo o que ele sempre precisou. Naquela noite, enquanto revisava os registros corporativos, encontrei algo pior. Um pequeno empréstimo empresarial havia sido aprovado sob o nome de Arthur Matos. A assinatura parecia familiar, quase perfeita, mas a pressão do traço estava errada. Ele estava assinando meu nome novamente. Então veio o e-mail da minha mãe. O assunto dizia: reunião de família. O corpo era gentil, educado demais. Adoraríamos que você viesse para casa nesta primavera. Ricardo e Marina têm algo maravilhoso para compartilhar. É hora de curarmos. Eu não respondi. Apenas marquei como favorito. Prova de que eles sabiam que eu estava vivo. Prova de que o silêncio deles não era ignorância. Era escolha. Dias depois, gravei um episódio anônimo para o podcast interno da Helios Sistemas, falando sobre liderança e distanciamento. Às vezes, eu disse ao microfone: ir embora não é fugir. É decidir quem pode drenar sua energia. Na manhã seguinte, nosso painel de análise mostrou uma conexão de ouvinte de Campinas. IP rastreado até o endereço da minha mãe. Encarei os números por um longo tempo. Por 3 anos, pensei que tinha escapado do barulho, mas descobri que o barulho estava ouvindo. Naquela noite, abri meu caderno preto novamente. Em uma página nova, escrevi: não estou mais me escondendo. Se eles estão me procurando, vou mostrar a eles o que cresceu do lugar onde me enterraram. Então o fechei, sentindo o papel queimar quente sob minha mão, o mesmo calor da primeira faísca de algo inevitável. 5 anos haviam se passado, desde a última vez que vi o Sítio dos Matos. Na manhã em que voltei, o céu sobre São Paulo estava vasto e indiferente. Meu Aston Martin movia-se como um fantasma prateado pela rodovia, seu motor zumbindo sobre quilômetros de silêncio. Quando cheguei ao velho portão de madeira, os campos estavam verdes com a primavera, e o ar cheirava a iapinho e gasolina. As pessoas se viraram quando estacionei. Os murmúrios se espalharam antes mesmo de eu sair. É o Arthur? Ele não tinha desaparecido? Lídia apareceu na varanda, seu sorriso muito praticado para esconder a tensão.
Estou tão feliz que você veio para casa. Ela disse suavemente. Olhei ao redor da casa, recém-pintada, menor do que eu lembrava. Você deveria estar feliz por si mesma, não por mim, eu disse, e passei por ela. Lá dentro, as mesas estavam postas para reunião de família. Toalhas brancas, arranjos florais, tudo projetado para parecer saudável. Mas o ar estava pesado, tenso, o tipo de ar que sabe que algo está prestes a quebrar. Ricardo e Marina ainda não haviam chegado. As pessoas sussurravam sobre o trânsito. Um pneu furado, talvez problemas no motor. Então alguém disse que a Zafira deles quebrou a 2 quadras de distância. Pela janela, eu os vi. Ricardo, empurrando o carro enquanto Marina carregava um menino no colo. A multidão ficou em silêncio. Eu não me movi. Quando eles finalmente entraram, Ricardo limpou a poeira das mangas e forçou um sorriso. Os olhos de Marina encontraram os meus por meio segundo, apenas o tempo suficiente para a culpa piscar. E então, desaparecer. Lídia ergueu a taça, a voz tremendo ligeiramente. A família perdura, ela começou. Não importa quais mal-entendidos a vida joga em nós. Ricardo ficou ao lado dela, seu tom suave, ensaiado. Sim, todos nós cometemos erros, mas o que importa é que ainda estamos juntos, como uma família. Eu permaneci em silêncio, mãos entrelaçadas nas costas, mas antes que ele pudesse continuar, Marina deu um passo à frente. Sua voz era baixa, mas firme. Não, Ricardo. Não mal-entendidos. Mentiras. O falatório morreu instantaneamente. Até o vento lá fora pareceu parar. Marina virou-se para a multidão. Ele falsificou as mensagens, os e-mails. Ele me disse que o Arthur traiu. Eu acreditei nele. Eu arruinei a vida de alguém porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Ninguém falou. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Ela pegou um documento na bolsa. E isso? Ela o ergueu. Este é o extrato bancário provando que Ricardo usou o nome de Arthur para coletar o pagamento do anel de noivado. Lídia tentou intervir. Pare com isso, Marina. Não é a hora. Mas Marina não parou. E você, Lídia? Você disse a ele para ficar quieto. Você disse que era para proteger a reputação da família. O ar estalou. Um primo perto da mesa sussurrou. Eu a ouvi dizer às pessoas que ele fugiu porque traiu. Eu finalmente olhei para minha mãe. Foi isso que você disse a eles? Eu perguntei. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Então Marina disse algo que encerrou a performance completamente. O convite de casamento que ele recebeu. Aquele enviado anonimamente. Não foi de nós. Foi de você. O rosto de Lídia ficou vazio, pego entre a negação e o orgulho. Respirei fundo e olhei para todos eles. Os parentes, os vizinhos, os convidados, fingindo não assistir. Então eu falei. Eu não voltei por vingança. Eu não voltei por perdão. Eu voltei para ver se alguém aqui aprendeu a assumir responsabilidade. Ninguém respondeu. Nenhum som. O tipo de silêncio que parece julgamento. Coloquei o microfone sobre a mesa. Ele zumbia suavemente, ainda vivo. Achei que não, eu disse, e saí. Lá fora, o sol batia forte. Entrei no meu carro, fechei a porta e vi pelo retrovisor Ricardo, sentado nos degraus da varanda, a cabeça entre as mãos. Lídia estava parada, congelada perto da mesa, a taça tremendo. Eu liguei o motor. A poeira subiu atrás de mim enquanto eu saía do sítio, da mesma forma que havia saído anos atrás. Só que desta vez, eu não estava correndo. Enquanto os quilômetros passavam, falei comigo mesmo em voz baixa.
Não há liberdade em ser compreendido. A liberdade começa quando você para de precisar que eles entendam. A estrada se estendia reta à frente, longa e ininterrupta. Eu não olhei para trás, nenhuma vez. Naquela noite, de volta ao meu hotel, abri meu laptop e esbocei uma nova proposta de projeto. Algo além da Hélio Sistemas. Algo global. Uma rede, não uma empresa. Um sistema que recompensa a responsabilidade em vez da imagem. Sorri com a ironia. Na manhã seguinte, o jornal local de Campinas trazia uma manchete. Reunião da família Matos termina abruptamente em meio a acusações. Eu não li o resto. Eu não precisei. Eu já tinha escrito meu próprio final. E desta vez, não era para eles. Era para mim. E para qualquer um que já teve que desaparecer apenas para aprender a existir. 3 semanas após a reunião, São Paulo parecia mais fria do que o normal. Voltei para o Itaim Bibi e liguei para Marcela Campos, da calçada, em frente ao nosso prédio. O barulho da cidade se achatando sob sua voz compassada. Eu expus tudo claramente. A assinatura no recibo do anel, o pequeno empréstimo empresarial em meu nome, os e-mails que nunca foram meus. Traga tudo, disse ela. Sem discursos, apenas papel. Ao meio-dia, a mesa da sala de conferências estava coberta de cópias. Contratos, registros bancários, impressões de metadados. Marcela folheou cada conjunto da mesma forma que os cirurgiões testam bisturis. Isso é o suficiente para começar, disse ela. Vamos precisar de corroboração. Autorizei uma equipe de contabilidade forense que havíamos usado em um contrato governamental. Eles eram implacáveis e entediantes da maneira que apenas especialistas conseguem ser. Uma semana depois, o relatório deles pousou na minha mesa. 3 transações autenticadas com minha identidade roubada. Cada uma pequena, cada uma deliberada, juntas, o suficiente para definir um padrão. Olhei pela parede de vidro em direção às pontes estaiadas sobre a Marginal Pinheiros. Era como olhar, através do passado, para uma cidade que também não se importava. Eu disse a Marcela: não preciso que ele seja preso. Preciso que ele entenda exatamente quem escreveu a história que ele tentou viver. Ela assentiu. Entendimento não é um remédio legal, disse ela, mas podemos torná-lo a consequência. A Hélio Sistemas estava no meio de uma onda de aquisições, absorvendo pequenas empresas sob uma estrutura de holding que mantinha nosso nome limpo e nossa alavancagem silenciosa. Durante a due diligence, notei um currículo na pilha de candidatos em uma de nossas novas propriedades, a Mídia Cresta. Ricardo Matos, buscando um cargo de diretor. Continuei lendo. Ele listou trabalhos de consultoria para uma plataforma de logística, alegando influência sobre o posicionamento de mercado que eu havia inventado em um quarto de motel com um aquecedor morrendo. O timing era quase generoso. Pedi ao RH para agendá-lo para uma rodada final em nosso escritório de São Paulo. O e-mail foi enviado naquela tarde. Ele confirmou em minutos. No dia da entrevista, observei por trás de um painel de vidro espelhado enquanto nossa equipe de contratação fazia seu trabalho. Ricardo chegou em um terno que se esforçava demais, o tecido brilhando sob as luzes de LED. Ele sorriu em todas as perguntas, remodelou falhas em lições, creditou-se por campanhas que mal havia entendido quando eram rumores. Em certo ponto, ele referenciou a Hélio Sistemas diretamente, descrevendo nosso crescimento inicial como um consultor que esteve na sala. Ele falava com a confiança que as pessoas reservam para histórias que contaram com tanta frequência que não conseguem mais ouvir o. Sinalizei por um breve atraso, então entrei no escritório da esquina e deixei a porta entreaberta. Quando o RH o mandou subir, ele entrou, ainda surfando no ímpeto de sua própria apresentação.
Levou 3 segundos para o reconhecimento pousar. Sua boca abriu, depois fechou. A sala pareceu encolher seu ar. Sente-se, eu disse. Deslizei uma pasta pela mesa. Dentro havia cópias da autorização do anel, da nota de empréstimo, dos cabeçalhos dos e-mails. Você assinou pelo anel que eu comprei, eu disse. Você abriu uma linha de crédito em meu nome. Você tentou abrir uma conta conjunta que eu nunca solicitei. Gostaria de ver os originais? Ele agarrou os braços da cadeira. Eu fiz o que tinha que fazer quando você desapareceu. Você nos deixou com as consequências. Eu saí porque você construiu as consequências, eu disse. Você não precisava que eu desaparecesse para fazer o que fez. Você só precisava que eu existisse. Ele olhou além de mim para o horizonte, procurando por um ângulo que não estava lá. Empurrei um segundo envelope para frente, mais pesado que o primeiro. Isto é do conselho jurídico, eu disse. Explica exatamente o que acontece a seguir. Desculpas não são necessárias. Eu me levantei e ele ficou sentado, a parede de vidro capturando seu reflexo 2 vezes. Um rosto pálido, o outro mais pálido. Saí sem olhar para trás. Algumas portas são fechadas pela pessoa que as deixa. Na manhã seguinte, a equipe de Marcela enviou uma notificação formal de investigação para seu endereço em Campinas. Falsificação e roubo de identidade com as datas e números de transação alinhados em preto. Meu nome aparecia apenas onde a lei precisava. Eu não me senti triunfante. Não me senti vingado. O que senti foi ordem. O tipo que não se anuncia. O tipo que o mundo oferece quando você para de pedir que faça sentido e começa a vinculá-lo a provas. Naquela noite, no elevador, vi meu reflexo no aço. Eu não era mais o homem escoltado para fora de um palco que nunca pude pisar. Eu havia construído meu próprio palco, de aço e evidências, e do silêncio que se segue a um martelo. Ainda assim, um pensamento continuava batendo no fundo da minha mente, como uma janela solta em uma ventania. Eu não tinha tocado na fonte. A pessoa que ensinou meu irmão a polir mentiras até brilharem ainda estava fora de alcance, ainda vestindo podridão com renda. Para isso, eu não precisaria de um tribunal. Eu precisaria de tempo. Saí para o corredor e apaguei as luzes atrás de mim. O escritório caindo em uma escuridão limpa e deliberada. 2 meses depois, o processo tinha sua própria gravidade. Ricardo recebeu a carta e ligou para minha mãe antes que o papel esfriasse em suas mãos. Ela me ligou na mesma noite, sua voz arranjada, em preocupação. Nós ainda somos uma família, ela disse na mensagem de voz. Seja o que for isso, podemos lidar juntos. Eu não respondi. Se família é um abrigo, o nosso sempre foi decorativo. Marcela entrou com moções para congelar ativos ligados às transações forjadas. O banco iniciou a recuperação dos valores nas contas que se beneficiaram. O papel se moveu. E com ele, a certeza. Ricardo tentou se agarrar à oferta da mídia cresta, que nunca existiu, depois colocou a estratégia Matos à venda para um comprador que deu um Google nele uma vez e parou de responder e-mails. A renda diminuiu para um gotejar. Ele penhorou equipamentos, sublocou espaço de escritório, disse aos clientes que estava pivotando. O mercado não pivotou com ele. Ao revisar registros de propriedade por razões não relacionadas, descobriu que suspeitava desde a reunião. O sítio havia sido usado para garantir um de seus empréstimos anteriores. Minha mãe havia assinado os papéis, convencida de que estava protegendo o nome da família ao hipotecar a imagem que o definia. Através de um fundo que controlávamos, adquiri a posição do credor e entrei com o pedido de liquidação quando as cláusulas foram violadas. Não houve alegria nisso, mas houve matemática. E a tais matemática estava limpa. A venda foi rápida.
O sítio que antes sediava tardes perfeitas e fotografias brilhantes agora estava em uma página de leilão, seu valor reduzido a metragem quadrada e uma lista de problemas estruturais. Quando fechou abaixo da expectativa, Lídia mudou-se para um pequeno apartamento na periferia da cidade, o tipo de complexo onde todas as varandas são iguais e ninguém se importa onde você costumava dar festas no jardim. Os convites pararam de chegar. Reputação é uma moeda que não se converte bem fora do bairro em que foi impressa. Marina pediu a separação legal logo após a notificação chegar a Ricardo. Eu não a aconselhei. Apenas enviei uma mensagem. Não quero nada de você, exceto a segurança do Léo. Ela contratou Marcela para o caso de custódia. Tribunais são salas estranhas. Estéreis, eficientes, indiferentes. Fatos entram e sentimentos esperam no corredor. Quando terminou, Marina saiu com a custódia total e uma ordem de restrição que tornava as visitas condicionais e raras. Nos degraus do tribunal, ela não parecia triunfante. Ela parecia terminada. Há uma diferença. Uma semana depois, uma carta chegou na caixa de correio do meu escritório, endereçada com traços cuidadosos. Era de Marina. Dentro, 2 frases e uma foto dobrada de Léo em um parquinho. Você nunca disse adeus. Seu silêncio me ensinou onde procurar pela verdade. Guardei a carta e joguei fora o envelope. Endereços de remetente podem ser âncoras quando você está tentando mover a água. A Gazeta de Campinas publicou uma reportagem no domingo seguinte sobre um fundador nascido em Campinas que construiu uma plataforma usada em todo o país. Eles não nomearam minha família. Eles não precisaram. Recusei os pedidos de entrevista que se seguiram. A mesma máquina, que antes se alimentava de fofocas, poderia trabalhar com vapores sem mim. Um aviso do banco pousou na minha mesa, perto do final daquele mês. Uma folha fina, que pesava mais do que os envelopes mais pesados jamais pesaram. A conta em seu nome foi corrigida. O saldo fraudulento foi anulado. Obrigado por sua cooperação. Assinei o recebimento e fechei o arquivo. O som da pasta, se fechando, ecoou como uma porta, finalmente encontrando seu batente. Jonas me enviou uma captura de tela mais tarde, naquela noite, de uma página de arrecadação de fundos que Ricardo havia criado, com uma manchete sobre recomeçar por seu filho. O total estava em uma quantia que você poderia perder em uma máquina de vendas. Eu não encaminhei. Eu não salvei. Algumas coisas não merecem uma segunda vida na memória. Um pequeno envelope, acolchoado, chegou ao meu apartamento 2 semanas depois disso. Dentro havia um desenho em linhas grossas de giz de cera. 2 figuras de mãos dadas, um prédio alto atrás delas, com janelas demais, e um sol torto acima dele. No canto, em letras de forma, dizia: Para tio Arthur. Coloquei-o no balcão da minha cozinha e fiquei ali, mais tempo do que pretendia, o papel brilhando